Muy buenos días, un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín Muito bom dia e uma saudação especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, y a todos los ministros, sua família hermanos y hermanas e a todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos aqui em Valência, Venezuela, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sábado 10 de maio deste ano de 2025, é realmente uma bênção muito grande poder estar aqui e continuar desfrutando das bênçãos que Deus está nos dando aqui na Venezuela. Para essa ocasião, leiamos em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante. Versículo 1 em diante. Começamos outra vez a recomendar a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Desta carta sois vós, escritas em nossos corações, conhecidas e lidas por todos os homens, sendo manifesto que sois carta de Cristo, expedida por nós, escrita não com tinta, senão com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, senão em tábuas de carne do coração. E tal confiança temos mediante Cristo para com Deus. Não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar algo como de nós mesmos, senão que nossa competência provém de Deus, o qual a si mesmo nos fez ministros competentes de um novo pacto, não da letra, senão do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E desenha aí uma estrela de Davi à esquerda. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o nosso tema para essa pequena conversa desta ocasião. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Ele nos diz, Jesus, homem perfeito, ressuscitado, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago no dia 30 de março de 1986, aqui em Maturim, Venezuela, aqui na Venezuela. Diz, tem pessoas que dizem, eu creio na Bíblia, e eu creio que Deus vai realizar tudo o que a Bíblia diz. Nisso, a pessoa está correta, mas tem algo que a pessoa tem que conhecer. Para que dia dispensacional Deus cumprirá essas promessas? E se a pessoa pode ver o dia dispensacional para o qual corresponde essas promessas, então pode se levantar nesse dia dispensacional, despertar, abrir os olhos a este dia dispensacional e ver o cumprimento dessas promessas. Quando ele nos escreveu ali, em 2017, essas palavras que foram escritas por ele, do dia 13 de agosto de 2017, onde ele nos deixou escrito: quando vejam a este profeta mensageiro do sétimo selo, vê aí, ele está nos dizendo que temos que despertar a realidade do cumprimento dessas profecias e que estariam se cumprindo da forma na qual foi precursada pelo reverendo William Branham, ao qual disse que uma grande carpa catedral estaria se realizando, em uma grande carpa catedral, estaria se realizando todas essas promessas. E aí ele nos deixou bem claro a maneira e forma na qual essas profecias estariam se cumprindo. Diz, quando vejam a este profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias,
cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão de novo. Os amo muito, que Deus lhes abençoe. Aí estaríamos vendo o cumprimento da vinda desse mensageiro, ou seja, do sétimo selo, e aí estaria se vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. E o que estaria fazendo? Ele, em sua vinda, estaria cumprindo as profecias da terceira etapa, nesta visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. E neste mesmo dia, vejam, ele também escreveu, jovens e crianças servindo a Cristo, Ele é o único. Ele é o único que tem vida eterna para vocês e para mim. Que Deus lhes abençoe a todos em todos os passos. A vitória é assegurada. Benji, que Deus continue sempre te abençoando. A vitória é garantida. Te amo muito. Veja, quando um profeta fala assim de um filho ou uma filha de Deus, o qual isso também corresponde a todos os escolhidos de Deus nesse tempo final, isso tudo tem que ter uma base escriturística, e nós ouvimos isso desse poderoso arcanjo que apareceu a Gabriel, o qual, no capítulo 10, versículo 11 em diante, que diz: E me disse, Daniel, varão muito amado. E aqui nos mostra, ele nos mostra esse amor para com esse profeta, o qual já sabemos quem é nesse tempo final, o qual realizou uma obra, como realizou na primeira vinda do Senhor também, falando da Virgem Maria, e Maria representa a igreja noiva desse tempo final, a qual também falou a ela, e também, além do mensageiro, também disse e tem dito que também ama a sua igreja noiva. E ele, aqui a Daniel, ele diz que é muito amado. E disse a Daniel, homem muito amado, estás atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a aprender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. E à esquerda, desenhe uma estrela de Davi. Ou seja, à direita desenha duas estrelas de Davi neste versículo 13. E continua dizendo, aí no meio, ele também escreve Daniel 12, versículo 1. E no meio, das duas estrelas de Davi. Agora vim para te fazer saber o que adivinha suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios, e ele escreve à direita, de profeta. Então passei a falar e disse, aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobreveio dores, e não me ficou força alguma. E à direita ele também escreve, Apocalipse 1, versículo 17. O qual é o que ele falou à igreja noiva nesse tempo, que esteve ministrando o Dr. William Soto. Ele nos falou em várias ocasiões que ele chamou esse arcanjo, o arcanjo profeta da sexta dimensão.
Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor, porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar, aquele semelhante ao homem, me fortaleceu. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, e me disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, seja forte. Ser forte. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. Veja, aí ele volta a repetir que ele é muito amado. Agora vejam como aqui ele nos mostra esse dia, o amor para com esse mensageiro, como disse ali a Daniel. E também um pouquinho mais adiante, neste mesmo dia, meia hora depois mais ou menos, também escreve, a vitória está garantida. Adiante, adiante, jovens, crianças e adultos, adiante, adiante, adiante. Estamos na terceira etapa. Adiante, adiante. Deus lhes abençoe e lhes guarde e os use grandemente em sua obra. Benji, nesta terceira etapa que está prometida para a sua igreja, nesse tempo final, Deus te abençoe e te guarde, Benji. E a todos os que me ouvem, em Porto Rico e em diferentes países. Adiante, adiante, adiante. Agradeço muito a todos pelo trabalho na grande Carpa Catedral. Agora vejam que aí ele estava apontando para nós o instrumento, e ele nos falou, quando vejam a este profeta mensageiro e o povo, e depois ele apontou quem era, e que esse mensageiro era muito amado por ele, e consequentemente será amado, é amado no céu. E igualmente também a toda a igreja noiva desse tempo final. No livro de Citas, na página 162, parágrafo 14:46, diz: mas vejam, a noiva espiritual, quando ela comece a ter um despertamento, quando ela comece a ver e se pôr em ordem com a palavra de Deus, aí em se pôr em ordem, ele escreve ano 50 do jubileu. Vejam, então, outra vez, como as Escrituras, nesse tempo, haverá uma mensagem a sair, tomar essa noiva, tomar essa mulher eleita. E aí à esquerda ele desenha uma pedra angular, as eras, e as últimas 3, 5, 6, 7, e a pedra angular que é 8. E desta oração põe uma seta à pedra angular, que é onde a igreja noiva estaria se pondo em ordem. Na primeira oração, aí também desenha uma pedra angular à direita, mas vejam, a noiva espiritual, quando ela, e aí desenha uma pedrinha angular, e em cima desse parágrafo ele escreve, desenha uma pedra angular e escreve, vem um despertamento para a noiva, sairá uma mensagem, é igual o Evangelho do Reino. Desenha uma outra pedrinha angular e escreve, vem um despertamento para a noiva, sairá uma mensagem igual o Evangelho do Reino. Agora ele continua dizendo aqui nessa mensagem, Jesus é o homem perfeito ressuscitado, se fica em uma dispensação que já passou, ou seja, a pessoa nunca verá o cumprimento das promessas divinas, embora esteja de frente aos seus olhos. E acabamos de ler, onde ele nos deixou isso escrito, quando vejam a este profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor. Agora a pessoa que fica em uma era passada, uma dispensação passada, depois vai ver, embora tenha diante dos seus olhos, não vai ver.
Diz, mesmo que esteja diante dos seus olhos, porque a Escritura diz, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem, vendo com seus olhos, não veem, e ouvindo com seus ouvidos, ouvem pesadamente e não podem crer, porque não pode ser crido o cumprimento de uma promessa divina para uma dispensação em outra dispensação. A pessoa tem que se pôr na dispensação correta, na qual essas promessas têm que se realizar. De outra maneira, nunca haverá o cumprimento dessa promessa. E dirá, eu entendo a Deus. Deus disse aqui em sua palavra que Ele fará tal e tal coisa. E eu crio ao pé da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando o Espírito vivificador vem dessa letra, no cumprimento dessa promessa, então, e a forma de entender essa letra é a forma na qual está se cumprindo essa letra, essa palavra, no tempo na qual a pessoa vive. Na página 18 do livro de Citas, parágrafo 143, nos diz, as Escrituras, não importa que também as saibam, se o Espírito não as vivifica, então a letra mata. O Espírito dá a vida, vê? E tem que ser vivificadas, ou trazer a vida, e em cima ele escreve cumprida, e desenha uma pedra angular, as eras e uma seta à pedra angular, ou traz a vida pelo Espírito. Se o Espírito não dá vida à palavra, então, e a faz uma realidade a você, então a letra é apenas intelectual. Aí é onde temos tantos cristãos confusos hoje, ou cristãos professantes, é essa concepção intelectual de Cristo. E neste tempo, então, para falar em termos do que Deus está cumprindo e como Ele está chamando, pois do ungido. Em cima ele escreve, a letra mata é igual concepção intelectual. O Espírito vivifica, traz a vida. E tem uma anotação aqui na página de notas atrás, na 28, aqui ele escreve, quando a última palavra seja vindicada, e em cima ele escreve vivificada. E aí um pouquinho mais adiante ele escreve, a luz, feita carne. Agora veja, continua dizendo aqui nessa mensagem. Muitas pessoas falham porque dão a sua própria interpretação, e a Escritura não é de particular interpretação. O que dá a sua própria interpretação está violando a ordem divina que Ele estabeleceu. E como Ele estabeleceu sua ordem? Através dos seus profetas, porque diz Amós capítulo 3, versículo 7, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos e seus profetas. A palavra é falada, e quando se chega a cumprimento, se não é no tempo na qual esse próximo profeta, que vem depois daquele que já falou uma profecia, e o próximo que vem, não se cumpre esta profecia, e ele vê que essa profecia, essa promessa não se cumpre em seu tempo, então Deus, através desse mensageiro, traz mais luz. Ou seja, aumenta a profecia, traz mais luz deste evento profético que vai acontecer no meio da raça humana, porque Deus, através dos seus profetas, vai realizando a sua obra, e cada um deles cumpre uma porção. Mas a vivificação, o cumprimento pleno dessa profecia, quando se cumpre, então, já vem a ser uma profecia encarnada, vem a ser a palavra encarnada, e Deus vem e a cumpre nesse mensageiro. Veja, é como a vinda do Senhor. A vinda do Senhor veio há 2000 anos atrás, a primeira vinda, depois
vem como ladrão à noite. Isso é antes da tribulação, o qual é o que Deus está cumprindo hoje. E vemos Apocalipse 19, que é o cavaleiro do cavalo branco. Vejam essas escrituras se cumprindo, mas o cumprimento dessa escritura de Apocalipse 19 vem a ser a realidade completa, ou o cumprimento completo, quando ele vem depois da ceia das bodas do Cordeiro, que vem para estabelecer o seu reino. Aí essa escritura tem um cumprimento pleno. E depois, no milênio, que é quando Deus leva a sua noiva para que a terra passe por todas essas mudanças e vem esse mundo novo, e aí retornaremos à terra. E aí estamos enumeradas as vindas do Senhor. Mas vejam onde essa escritura de Apocalipse 19 tem um cumprimento pleno logo depois da ceia das bodas do Cordeiro. Agora, continua dizendo aqui, o Dr. William Soto Santiago, assim que a forma para ver o cumprimento do que ele prometeu é vendo e recebendo e crendo no que ele está realizando, o qual é o que ele prometeu. Na página 16 do livro de Citas, parágrafo 118, nos diz: eu creio e eu posso provar que a correta, escreve positiva, que a atitude mental correta diante de qualquer promessa divina de Deus atrará ao acontecimento. Sim, Senhor, a atitude mental correta, mas você tem que ter a atitude mental correta. A atitude é a que traz os resultados. Se você disser, se eu creio, mas eu não sei. Essa não é a atitude correta. A atitude correta é de receber e dizer, é assim diz o Senhor. Então está correta. Aí à direita ele desenha uma estrela de Davi e em cima ele escreve, a atitude mental diante da promessa fará com que se cumpra. Agora continua dizendo, aqui na mensagem do Dr. William Soto, ou seja, temos que entender uma coisa, o que Deus promete se cumpre. E depois a escritura você pode ver que depois na pessoa que está se cumprindo essa escritura, toma a escritura e a coloca para mostrar o cumprimento. Ou seja, que a pessoa, o instrumento em que chegue a se cumprir esta profecia plenamente, então toma essa escritura, essa profecia, e diz, é isso o que eu estou fazendo, é isso que está se cumprindo. É por isso que ele nos diz na página 59 do livro de Citas, parágrafo 519, diz em Malaquias no capítulo 4 e também Apocalipse no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias, este mesmo que ficará na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus o disse, ele vai ser um sinal a esta nação gentia que ao seu tempo já não é. E lembre-se, quando ele aparece em cena, o tempo está ao alcance. Oremos que Deus o mande. O tempo está ao alcance. Assim que o seu ministério for concluído, o Messias se apresentou a si mesmo. Em cima ele escreve, o Messias virá, e escreve também, fica na brecha, o profeta é igual o Senhor. Assim que essa grande pessoa que virá nos últimos dias concluir o seu ministério, o Messias mesmo se apresentará. E escreve, quando termina o seu ministério, o Messias aparecerá. Ele mesmo se apresentará. E aí em cima desta oração, ou seja, fica na de baixo que diz, o Messias mesmo se apresentará, e embaixo de Messias ele diz, o ungido. Agora vejam
que o ungido estaria se apresentando a si mesmo. E ele disse, na página 119 do parágrafo 1058, que ele não morreria de idade avançada e sendo de 54 anos, não morreria de velhice sem que ele esteja aqui. Agora, eu não farei, mas ele diz, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, portanto, esta mensagem estaria recobrando vida na boca deste profeta mensageiro. E aí tem as duas profecias cumpridas, a mensagem, preparando, apresentando essa mensagem, introduzirá Jesus Cristo ao mundo, ou seja, a mensagem estará falando e também o Messias ungido estaria ele mesmo se apresentando, e aí tem a Escritura se cumprindo duplamente. Ao falá-la, esse profeta mensageiro, aí vem a vida, essa palavra, e fica confirmado que o reverendo William Branham falou, que a mensagem apresentará Jesus Cristo ao mundo. Agora vejam também na página 97 deste livro de citas, parágrafo 838, diz, e todos vocês estão conscientes e sabem que tem algo misterioso acontecendo, e está acontecendo, e eu sei o que é agora. Eu não estou dizendo isso, é apenas a graça de Deus a que me deixa saber o que é. É algo que é tremendo e está indo agora mesmo, e não tem forma no mundo para que vocês o vejam. Mas valha-me com esta Bíblia em minhas mãos, eu sei o que é. Tem sido dito antes, assim que apenas não ponham nenhuma interpretação, apenas creiam em mim como seu irmão. Veja, estamos vivendo em uma hora grande, vê? Toda vez que tenta fazê-lo, você tem feito isso. Vê? Assim que apenas não tente fazer nenhumas interpretações. E especialmente esta noite, quando este selo venha diante de você e escreve na segunda vinda do Senhor, é igual ao sétimo selo. Vê? Apenas não tente interpretá-lo, se pode entendê-lo. Este é essa terceira etapa. E embaixo ele escreve, o sétimo selo é a terceira etapa. E aí escreveu, a segunda vinda do Senhor seja o sétimo selo, a terceira etapa é a vinda, a segunda vinda do Senhor. E em cima escreve, deste parágrafo, não tem forma de vê-lo. Não tem forma de vê-lo, o sétimo selo, mas virá na sua frente. E você junta isso, se ele virá na sua frente, o que eu li a vocês do início, quando vejam esse profeta mensageiro do sétimo selo, aí ele está falando que vem na frente do povo. Agora, o Dr. William Soto continua dizendo aqui, em algumas ocasiões, você pode ver a Escritura que diz, nesta forma aqui, que neste outro lugar diz assim, que no outro lugar diz assim, e a pessoa não pode ter um quadro claro do que Deus vai fazer e a forma em que o vai fazer. Mas quando a Escritura se cumpre, então o cumprimento dessa Escritura é o que toma a Escritura e a acolhe no lugar que corresponde à medida que vai se cumprindo. E é isso que Deus está fazendo hoje. Pega essa profecia e vai acomodando tudo em ordem, organizado como um quebra-cabeça. E o único que pode montar esse quebra-cabeça é o Espírito Santo, o que pode pegar esta palavra e pô-la bem. Os que não a põem bem, não coloca bem, vai ter, como diz o irmão Branham, a vaca comendo em cima da árvore. Agora continua dizendo, muitas pessoas não compreendem essas coisas e confundem tudo e juntam tudo, vê? E quando a pessoa vem ver o que tem, enquanto ao conhecimento das coisas de Deus, do programa de Deus, uma mistura tão grande, uma mistura tão difícil de explicar para eles mesmos, que nem eles mesmos entendem o que eles dizem que creem. E tem a corda enrolada quando o irmão Branham foi chamado a atenção pelo anjo, o qual lhe disse umas palavras. Veja na página 13, uma partezinha aqui.
desse extrato da visão da carpa. Esse é o extrato. Número 37, que vem da página 12. Na página 13, ali no canto da esquerda, como uma quarta parte em cima, na primeira oração, diz: eu comecei a chorar. Embora que um pouquinho antes, no início dessa página, na segunda linha diz: ao invés de guardar silêncio a respeito dessas coisas, subistes à plataforma e fizeste um espetáculo público desses dons divinos. Veja o que causaste: uma multidão de personificações carnais. E diz: eu comecei a chorar verdadeiramente forte. Eu disse: sinto muito, Senhor, que eu fiz isso. A minha linha estava toda misturada ao redor dos meus pés e eu tinha ali nas minhas mãos. Enquanto eu chorava, comecei a recolher a linha, passando pelo meu dente, tentando desenrolá-la. E é isso o que muitas pessoas têm passado neste tempo. E veja o que ele diz. Então ele olhou para mim com firmeza e disse: não deixe que a tua linha se enrole neste tipo de tempo. E eu disse: eu vou tentar de que não se enrole jamais, bom Senhor. E isso é o que cada ministro e cada irmão deve dizer ao Senhor, vendo que não pode sequer explicar a mistura, a confusão que tem. E o que faz melhor é que se enrola mais, quando ao invés de dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu não quero que a linha se enrole mais, me mostre pela Tua Palavra. E Deus vê aí, depois diz que subiu, o elevou, ou seja, que quando a pessoa se coloca aos pés do Senhor e mostra o seu erro e mostra que deseja revelação do alto e não interpretação privada, não interpretação humana, então automaticamente o Senhor o coloca lá mais acima. E agora o Dr. William Souto continua dizendo aqui, e volta ao parágrafo: muitas pessoas não entendem essas coisas e confundem tudo e mistura tudo, e quando a pessoa vem ver o que tem, enquanto o conhecimento das coisas de Deus, do programa de Deus, é uma mistura tão difícil de explicar para eles mesmos, que nem eles mesmos entendem o que eles dizem que creem. Que uma coisa é dizer: eu creio o que a Escritura diz, e outra coisa é dizer: eu creio o cumprimento do que a Escritura diz. E isso pode dizer apenas quando está se cumprindo a Escritura. Por isso muitos falam: eu creio na mensagem, eu creio na mensagem, eu creio na mensagem. Ao invés de dizer: eu creio no cumprimento dessa profecia, a pessoa pode dizer apenas quando essa profecia está se cumprindo. Agora veja na página 173 do livro de Citas, parágrafo 1457, nos diz: Deus me levará do deserto um desses dias. Esta mensagem tem que viver. E ele escreve em cima aí: materializar-se, encarnar-se. Eu tenho tratado melhor de entrar em vocês. E em cima ele escreve: esta mensagem tem que viver, esta mensagem tem que viver. E escreve, aí volto e repito: materializar-se, se encarnar. Em cima do que ele disse, esta mensagem tem que viver. Vejam como a mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor vem a vida, e o único que pode trazer essa palavra vida é o cumprimento do que ele precursou, ou seja, o precursado é o que traz essa palavra à vida, como cumprindo-a e falando-a ao povo. E isso traz a fé de rapto. Agora, em uma anotação, na página 47 atrás, deste livro de Citas, ele nos escreveu ali: nesta página de anotações, vivificar é igual fazer viver, trazer a vida.
O Dr. William Souto continua dizendo assim que a Escritura não tem contradição, mas interpretações mais pelos que dão a sua própria interpretação. Mas a Escritura se cumpre ao pé da letra. Lembrem o tema desses dias, que eram as profecias se cumprindo ao pé da letra, mas vejam, mas a Escritura se cumpre ao pé da letra conforme a mente divina e não a mente humana. Temos visto nestas curtas palavras, nestas conversas, esse tema. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Que o Espírito de Deus continue nos ajudando neste tempo final, conscientes de que estamos no tempo em que toda esta palavra está sendo vivificada, sendo trazida à vida e está produzindo em cada um de nós tudo aquilo para o qual esta palavra foi enviada. Agora vejam, já para ir terminando, aqui na página 97 do parágrafo 844, nos diz o reverendo William Branham, deveríamos viver por cima do cabelo curto e coisas assim por diante nesta era, porque hoje Deus está revelando os mistérios que foram colocados no livro desde antes da fundação do mundo. À direita, para cima, ele escreve Livro da Vida. E aqueles que têm obedecido nessas coisinhas pequenas entenderão o resto. Se você não obedeceu às coisas pequenas, então estas outras coisas vai passar despercebido por cima de sua cabeça, tão retirado como está do oeste. E escreve embaixo leste, primeira vinda, oeste, segunda vinda. E em cima escreve os mistérios no livro dos 7 selos. Os que obedecem às coisas pequenas entenderão as grandes. Os mistérios do livro dos 7 selos, os que obedecem às coisas pequenas entenderão as grandes. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e já estaremos nos vendo amanhã, domingo, 11 de maio, na atividade que é às 9 da manhã, hora de Porto Rico. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Deus lhes abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.